Os demônios atuam onde? No crente? Na alma. Ele não atua no espírito, porque o espírito pertence a Deus. Ok? Muito bem. Então, o espírito humano é a parte imaterial do ser humano. O espírito humano é o próprio sopro de Deus Todo-Poderoso que sopra e nos torna a alma vivente, como está lá em Gênesis. O espírito natural do homem nos dá a consciência de nós mesmos, embora limitados, pelas qualidades que Deus espelha em nós. Está lá em Jó. A palavra hebraica para espírito é Ruá, não é Rian, nem é Ruan, é Ruá, porque o hebraico ele é gutural. Ruá, é espírito. E no grego é pneuma. Não é? E o sentido dessas palavras é sopro. E então é como uma rajada de vento muito forte. A ideia dessa rajada de vento é aquela que sopra na vela do barco e empurra o barco. Um vento assim. Coloque aí na tela para mim, por favor. 1 Coríntios 2,11. 1 Coríntios 2,11 é a ideia desse vento. O que é esse vento? 1 Coríntios 2,11. 2,11. Irmãos, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, viu? Que há nele, não é Espírito Santo, espírito humano que há nele. Quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Espírito, alma, sentimentos. Então, quando o ser humano morre, o seu espírito natural vai para Deus que o deu. Vê aí para mim Salmo 104, 29 e 30. Salmo o que, Onésimo? Salmo 104, 29 e 30. 104. 104. Se escondes o rosto, eles se perturbam, porque é o meio de um raciocínio. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. 30. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Envias o teu espírito, o espírito natural do ser humano. Está claro até aí? Agora Efésios 2, de 1 a 5. Quando vemos que todo ser humano tem um espírito natural dado por Deus, né? Embora esse espírito tenha sido danificado na queda do ser humano, mas o ser humano não morreu por causa disso, mas ele é espiritual. Efésios 2, de 1 a 5. Não lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também vós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, nossos desejos, fazendo a vontade da carne, nossos desejos, e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Nós estávamos mortos. Olha o emprego do verbo éramos. Outra tradução fala estávamos. O dia éreis. Mostra uma diferença entre um e o outro. Eram assim. E isso aqui dominava vocês, as potestades, o próprio desejo dominava vocês. Mas agora não. Vocês são outra criatura.
Entende isso? Quem mandou vocês serem crentes? Ninguém mandou, não. Entende? A nossa luta com aquilo que nós não conhecemos, que é o mundo espiritual. E o crente não pode, o salvo não pode dar moleza. Como o pastor lembrou, não tem nada a ver com a salvação, mas tem que ver com a vida, a plenitude da vida, a alegria da vida, o ânimo da vida, essa abundância, essa bênção. Porque os demônios não podem atormentar o crente. Romanos 8,16. Quando permitimos que o Espírito de Deus libere a nossa vida, ele testifica com o nosso espírito. Nosso testifica com o Espírito de Deus, que é santo. Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Viu? O Espírito de Deus no nosso espírito. Nós temos o espírito natural que Deus deu, que se comunica com Ele. E as coisas na vida do crente acontecem assim, do Espírito de Deus no nosso espírito. Então, quando você vai na IBD, me desculpa a IBD, mas vamos lá. A IBD começa a passar por cima do valor, do peso dessas palavras, de que o Espírito Santo atua em nós e tal. Fica nisso. É mentira? Não, isso é verdade. Mas atua em nós onde? No nosso espírito. Nós temos um espírito. Nós temos um espírito. E é esse espírito que se comunica com Deus, que é espírito, que é a lembrança de quem seja Ele, arremete, dá ideia, parece, não é igual, é semelhante, lembra. Nós somos assim, nesta matéria, mas vivendo o espiritual. Deus nos fez para nós nos comunicarmos com Ele, em espírito. Uhum. 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 E outra coisa, o que acontece? O nosso espírito aquieta e aquieta também a alma. Consequentemente, acalma. No espírito ele zera. Compensa total. A alma, ele aquieta. Porque nós temos as nossas preocupações, mas o Espírito de Deus não nos deixa ir ao desespero, ao desânimo, à desfalência. Tá? Vou falar sobre o negócio Vou falar logo agora, porque daqui a pouco eu já vou passar para o corpo. Mas eu quero falar sobre cinco sentidos do Espírito. Um primeiro é a fé. O que é a fé? Entre outras definições. Fé é confiança. A fé, diz as Escrituras, vem pelo ler a palavra de Deus, né? Ouvir. Eu ouvi, não é ler, não, eu ouvi, né? Ouvir a palavra ou da palavra? Dá. A respeito de. A fé vem daí. E a fé prova. A fé não é aquilo que eu carrego e digo, eu tenho fé. Você tem fé como testemunho. Porque você só exerce a fé na hora que o pau canta. É naquela hora ali. Como você já passou aquela situação, você sabe que está exercendo a fé. Porque fé todo mundo tem. Mas ela pode estar... não foi testada. Entende? Todo mundo tem fé, que é diferente de crer. Mas a prova é a confirmação daquilo que você
conhece. A confirmação da atuação de Deus na tua nova criatura. Aí você tem fé. Quando os discípulos vacilaram, Jesus não disse que eles não tinham fé, disse? Não. Disse que eles tinham pouca fé. E ainda disse mais, mesmo pouca fé, vocês podem dizer a esse monte, monte, se desconfigura daí, se configura ali. Aí ele se desmaterializa ali e se materializa aqui. Isso não é verbal, não, isso não é ilusão ou aleatório. Isso é literal. Sabia? Isso é literal? Isso é literal. Eu vou provar na minha teologia, tá? Estou aberto para discutir, me chama para um churrasco que a gente discute. Churrasco. Eu sou carnívoro. Uma pizza? Tu acha que eu vou discutir teologia com tipo uma pizza? Só se for uma pizza elefante, aquela bem grande. Quando Pedro estava no barco, Jesus estava na praia, evangelizando, discipulando, falou assim, vamos, eu vou encontrar com vocês, vamos. Se encontrar com a gente. Bora, vai. Aí foram. Cristo anoiteceu, distribuiu o pessoal e foi lá para o alto mar. Ele pegou um catamarã, uma lancha, uma coisa, um transatlântico, não. Ele foi andando, foi? Andando. E aí os caras estão lá, aquela escuridão do mar, eles veem-se e, rapaz, é um fantasma. É um fantasma. Aí o cara, não, rapaz, não é fantasma, não. É o mestre. Aí é o mestre. Senhor, se é você, manda eu ter contigo, aí eu vou aí, se é você. Pedro foi, então bem feito, ninguém mandou, né? Podia ser outro discípulo, foi logo ele. Mas vem. Aí ele passou a perna no barco e foi. Não teve nada de divino, maravilhoso, não teve nada do Espírito Santo ali, não teve nada, até porque não tinha na terra ainda, né? Era o próprio Jesus. Mas não tinha nada disso. Ele usou uma capacidade humana. Quando ele percebeu que estava fazendo uma coisa que ninguém fez, nem ele nunca fez, aí afundou. Aí rapaz, vem cá, vem para cá, homem de pouca fé. Você pode, cara, você acabou de fazer, rapaz, vem para cá, vem. Nós temos essa capacidade, Deus nos deu isso. Ele isolou no Éden. No Éden ele isolou. Ele falou, vocês não podem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Não podem, porque vocês não conseguem entender isso. Vocês não conseguem. Então não se mete nisso. Não coma assim, não coma. Aí comeram, pronto. Aí deu zebra. Então, o ser humano tem essa capacidade de mental, de fazer as coisas. Né? A filosofia grega diz que se eu penso, eu creio, né? E se eu creio, eu posso. E pode. Esperança é quando desejamos muito que aconteça alguma coisa na nossa vida e por mais que demore, nós continuamos esperando. Só que esperança tem uma história da esperança, né? Vou falar rapidinho. Tem uma história da esperança. Aprendemos lá na Grécia, né, Bel? Tu lembra? Tu estava junto? A Gui estava explicando o que é esperança. Vocês podem contar essa história. Tem a caixa de Pandora. Lembra? Caixa de Pandora. Então ali Pandora, que era filha de Zeus, ela juntou ali todas os espíritos, juntou ali e tampou. Na realidade não era uma caixa, era um vaso, né? Que na época não tinha caixa. Tampou. E aí descuidou-se, eu estou cortando a história. Aí descuidou-se e a tampa saiu. Todo mundo escapou para o mundo aqui, o nosso. Todos aqueles espíritos saíram. Quando percebeu, ela vai pum, tampou. Só ficou um. A esperança. Então, enquanto houver esperança, a vida, né? Ou a esperança é a última que morre. Tadinha dela, ficou lá no pote. Isso é mitologia grega. Que aí nós trazemos para
sentimentos. Outro sentido do Espírito é a devoção, é a dedicação a Deus. Uma coisa é eu louvar, outra coisa é eu adorar. Eu posso estar no auditório com muitas pessoas e estar adorando, e quem está do meu lado nem não está no mesmo sentimento que eu, não está na mesma sintonia. Está louvando, mas adorar é em espírito, é a minha comunicação, o meu espírito com o Espírito de Deus. E a reverência, que é o sentido a respeito do amor, da humildade, quando nós reverenciamos a Deus de joelhos, né, demonstrando nossa gratidão. E por fim, a adoração, que a adoração ela é verdadeira e ela é prestada a Deus. A oração exige amor, exige honra, exige respeito. A irmã estava falando ali sobre... deixa eu falar logo do corpo, que acaba e passo logo para uma coisa. E o corpo é a caixa. O corpo é o contato que nós temos com o mundo exterior, o mundo material. Então, o corpo ele é um reflexo, ele nos dá consciência, né, do mundo. E ele é um reflexo da nossa alma. Você nunca diz assim... eu estou muito triste, cara, perdi meu emprego hoje. Estou muito triste. Faz? Não faz. Porque essa é uma expressão da alma para a alegria. Então, o corpo expressa a alma. Ok? Nós mostramos para o exterior o nosso interior. E sofremos quando nós tentamos controlar a alma com uma doença chamada psicossomática. Você vai ao médico, faz todo tipo de exame, ali está o irmão da saúde, e ele não descobre. E você está com problema. Teu corpo está roxo, está cheio de bolha, está sei o quê. O médico não faz ressonância, não sei o quê. Nada. Mas tu tem. É um sentimento da alma. Psico, mente. Soma, alma. Psico-somático, reação da mente refletido na alma. Muitas pessoas elas sofrem esse tipo de problemas, né? Esse problema. E as loucuras, elas têm muito a ver com isso, tem muito a ver também com possessão. A loucura tem muito a ver com possessão, anda muito juntinho. E tem uma experiência no hospital Juliano Moreira, quando existia Juliano Moreira no Jacarepaguá, vi os loucos que ficavam na área, isolados. Dava dó você ver aquilo. Olha a paz. Dava dó ver aquilo, como uma pessoa vive sob influências demoníacas, alguns até possuídos. Bom, então o corpo humano é a caixa que guarda a alma, o espírito, o corpo natural. E esse corpo que nós temos, ele vai ser trocado na ressurreição. Porque esse corpo, mesmo assim, a elegância do homem, ele é um corpo voltado ao pecado. E esse corpo não entra na outra dimensão. Se você quiser saber o que é corpo, leia 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo, que ele é muito didático, dá uma aula sobre corpo. Capítulo 15, 1 Coríntios. Uma maravilha. Então, o corpo é aquilo que dá forma. Nós teremos um corpo glorificado. Quando as mulheres foram ver Jesus no túmulo, elas não conheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. Não reconheceram. Não foi verdade? Não reconheceram. Como Jesus, a entonação da voz de Jesus para Maria é que ele se deixou conhecer. Ele, não sei qual foi a entonação, ele falou, Maria, aí ela, mestre, mas ela viu um corpo. E esse mesmo corpo que ela viu apareceu lá onde os discípulos estavam com medo, presos, escondidos. Desapareceu, comeu, esse corpo que atravessava a parede, que aparecia e desaparecia, comeu. Então nós também teremos um corpo, porque as Escrituras dizem que nós veremos, Paulo diz, veremos a Cristo como Ele é. Como é que eu posso ver a Cristo como Ele é nesse corpo? Não tem como.
E é uma discussão boa. Pode fazer um churrasco que eu vou. Sobre Elias, né, que foi arrebatado, o Enoque, o corpo foi trocado, ou ele foi nesse mesmo corpo. Isso é para outro lance. Vamos para as perguntas? Deixa eu falar sobre Merez, o nome? Negócio da astral, como é que é? Projeção. Projeção astral. Satanás usa muitas coisas. Uma das coisas que ele usa no ser humano é a alma. A alma. Ele não usa o espírito como é que é o negócio? Projeção. Obrigado. Ele não usa o espírito na projeção astral. Não pode, mas usa a alma. Usa a alma. A pessoa entra num estado em que ela se projeta para um determinado lugar. Aquele lance que eu falei da irmã que estava possessa, lembra que eu falei no início? Né? Ali teve uma projeção astral. Almas de pessoas num terreiro. Os demônios projetaram a alma daquelas pessoas para lá. Para ela. Projeção astral existe e é um fato, isso é muito conhecido. Então, esse moço que estava conversando conosco lá em Brasília, Brasília foi uma grande escola para mim. Ela não acreditava nisso, ele falou assim, eu vou na sua casa hoje à noite. E vou deixar um recado lá, vou escrever lá que eu fui no seu quarto. Você é maluco, né? E aí, ele se concentrou e pum, foi, deixou um recado na cabeceira dela, descrevendo o quarto, a camisola que ela estava vestindo, tudo, escreveu a hora, quando ela acordou, estava lá o papel. Projeção astral é uma coisa, isso eu posso explicar a vocês depois, que os demônios usam a alma da pessoa e projeta para lá. Deus também faz isso. Mas ele pode ter autoridade para isso. De teletransportar. Eu já fui uma vez. Depois eu amarelei. E aí eu peço a Deus que Ele mande anjos tomar conta quando eu vou dormir. Eu oro, Senhor, manda anjos para tomar conta do meu inconsciente, o meu demônio, para que eles não usem o meu inconsciente. Só você pode usar. Eu não uso meu inconsciente, não. Deixa aqui eu sonhar meus negócios, deixa aqui. Mas eu fui por Deus. O Espírito de Deus me levou a um lugar, eu guerreei naquele lugar. Depois, quando eu voltei, acordei, né? Voltei, eu estava, já falei isso para vocês, eu estava abatido, cansado, sem potássio, que eu tive que tomar potássio para recuperar minhas forças. Esse dia eu não fui trabalhar, fiquei no sofá, muito cansado, mas eu fui a um lugar. Felipe não foi assim? Ele não pegou o Felipe, só que levou o corpo e tudo, né? Levou o Felipe, pum, e depois devolveu para outro lugar, tadinho. Ele teve que vir a pé para onde ele estava. Foi lá para outro lugar. Quando a coisa acontece com você naturalmente, que todo mundo vê, vamos supor, eu fui convidada para falar em Belo Horizonte, num retiro de mulheres, para bastante mulheres. E lá eu fiquei 3 dias. E quando eu voltei, lá tinha muito espírita, né? E eu via que ali, eu fui falar por o meu tema da minha palestra era família por um fio. Na semana que eu estava me preparando para ir, a minha sobrinha, casada com um rapaz, ele pegou uma arma, disparou toda em cima dela. Só acertou a perna, não matou ela. Depois ele foi e se matou, na semana que eu ia falar. Então, já viu que era uma coisa pesada, né? Quando eu voltei, eu não me atentei. Passou mais ou menos uma semana, eu falei para o meu marido assim, Deus me deu aquela fala, o que acontece quando um soldado
volta da guerra. Ele falou assim, volta cansado. Aí eu falei, não, ferido, eu estou ferida. E eu preciso muito me curar. Eu preciso ter pastores que me abracem. E essa igreja me abraçou muito nessa época, em 2018. Pastor Osíris foi algo de Deus mesmo para a minha vida. E quando eu voltei, Deus falou para mim, a tua palavra não vai voltar vazia, porque a minha palavra, você usou a minha palavra e ela não vai voltar vazia. Então, eu fui para uma tarefa árdua. Mas o Senhor, Ele não chama os capacitados, Ele vai te capacitar, os chamados. Então, é uma experiência única com Deus, né? Então, assim, a importância de estarmos orando pelos outros, trazendo realmente a presença do Senhor, essa batalha que ela é verdadeira, ela não é, ela é verdadeira, e para que a gente se anime, saia daqui animado. Sabe, pastor, eu gosto muito da sua aula. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Outra coisa, aí que a irmã falou, tem a questão das trevas usando a alma, tem Deus usando a alma e tem uma pessoa usando a minha alma. Acontece muito com marido e mulher. Acontece muito, vou usar usando marido e mulher. Muito com marido e mulher. Nós chamamos de elos de almas. Muito. De um ficar dependente, vamos usar uma palavra que não é própria, espiritualmente, vou usar essa palavra, do outro. E aí, quer ver uma manifestação que é muito comum? É na separação, no divórcio. Nunca viu aquela expressão de que, pô, você está me sugando? Nunca viu isso, não? Você está me sugando. Está usando a energia, a minha capacidade, porque nós somos energia, a minha capacidade de energia sobre a sua. E eu domino. Sabia disso? Eu domino. Uma das regras, das coisas que a ciência usa, é a telepatia. O que é a telepatia? É isso. A minha energia vai na tua e eu uso a tua energia e me comunico contigo. Não tem aquilo da pessoa estar na mesma sintonia do outro, não tem isso? Então, em casal acontece muito. Nós chamamos de elos de almas. E não só com o casal, mas com relações sexuais que eu tenho com outros homens ou com outras mulheres. É quando os dois viram um. Os dois viram um. Não é por afinidade, eu gosto do que você gosta. Não. Não foi isso que Deus falou. Os dois viram um no ato sexual, no orgasmo, a energia, porque um veio do outro, lembra? A energia se completa. Essa energia fica 100%. E Deus disse que seria o homem para a mulher e a mulher para o homem, o seu homem e a sua mulher. Não sair distribuindo isso, porque você cria elos de almas, e aí você fica preso. As expectativas são energias, e suga mesmo. Há domínios de longe. É preciso que o crente entenda isso, perceba isso é no mundo natural. Os demônios aproveitam isso também. Nós não conhecemos uma unha do que é o mundo além desse que a gente vê e sente. Um ser humano suga o outro. Sim, tanto humanamente como por meio de demônios. Isso é sério. E aí também entra outra coisa, entram os pactos involuntários. Por exemplo, quando eu falo assim, eu nunca vou a Nova York. Nunca iria a Nova York. Eu nunca iria a Nova York. Pode escrever lá com todas as letras.
eu nunca, ou então você nunca vai fazer aquilo. Se você absorver, como diz a palavra de Deus, se você absorver aquilo, nunca você vai conseguir. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. São pactos. Aí eu faço um coração. Agora não, que os jovens não fazem mais isso, né? Mas na minha adolescência, coração numa árvore, coloca 2 corações, aí coloca uma seta. Para você, eternamente, para sempre. Pode não ficar junto fisicamente, mas está ligado para sempre. Sonhos, as expectativas do outro, a energia. Tudo isso é do velho homem, da velha criatura, sujeito a essas coisas. Então, quem é que pode romper isso? Deus. Eu não posso romper. Eu ofereço isso a Deus, eu declaro a Deus, eu confesso a Deus. E aí eu peço que Ele quebra esses elos. Antes da minha mudança, de Deus me transformar, eu amava mais a Mozinho do que a Deus. Ela estava acima de tudo, acima de Deus. Eu nem percebia isso. Não tinha esse discernimento. Mas eu colocava ela acima de Deus. Quando começou a minha transformação, Deus começou a me transformar e me revelou isso, foi terrível eu ter o conhecimento disso, de que eu colocava ela acima de Deus. Às vezes nós colocamos a esposa ou o marido acima de Deus sem perceber. Os filhos, um bem, um sonho, uma expectativa acima de Deus. Entende? Porque nós somos energia. A nossa alma é a grande área onde os demônios gostam de atuar, porque cada um tem um sentimento diferente do outro. Mas eu falei, e vocês não fizeram pergunta. Pode, claro. O quê?